Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a história do seu rico dinheirinho. Aproveitando, você tem R$ 10 aí para pagar um lanche? Tem 26 anos que usamos o real como a moeda corrente do Brasil. Essa moeda foi adotada em 1º de julho de 1994, com os objetivos de diminuir a inflação e de ser uma moeda estável para o país. Antes do real, era usado o cruzeiro. Neste período aí antecedendo a utilização do real, essa era uma moeda muito instável e a economia brasileira passava por um momento de alta inflação. Vou explicar melhor essa história. Você sabe o que é inflação? Inflação é quando os preços de produtos ou serviços sobem rapidamente e acarreta na diminuição do poder de compra do consumidor. Vou dar um exemplo para você. Em uma semana, com R$ 10, você consegue comprar 1 kg de carne, porque o quilo custa R$ 10. Na outra semana, o preço de 1 kg de carne sobe para 15. Com seus R$ 10, você não conseguirá comprar mais 1 kg de carne, mas sim 666,66 gramas, segundo minhas contas. A ditadura militar deixou uma herança de alta inflação. Logo, no processo de redemocratização, reformas políticas e sociais tiveram que acontecer e, claro, reformas econômicas para conter o elevado índice de inflação. O primeiro presidente civil a assumir aí a presidência da República pós-ditadura, em 1985, foi o José Sarney. Ele era vice de Tancredo Neves, prestem atenção nos vices, só que Tancredo Neves veio a falecer antes de assumir a presidência, logo Sarney, que era seu vice, assumiu. Na tentativa de estabilizar a economia e controlar a inflação, lançou o Plano Cruzado. O plano ganhou popularidade na mídia, que noticiou os benefícios de viver com uma inflação zero. Antes da adoção do Plano Cruzado, a inflação no Brasil registrava índice de 230% ao ano e a previsão para 1986 era de 400% ao ano. Portanto, o Plano Cruzado propunha a troca da moeda cruzeiro pelo cruzado e também pretendia elevar as taxas de juros para que as pessoas comprassem menos e poupassem mais. Com essas medidas, o governo pretendia reduzir a inflação, dentre outras coisas. Após a implementação do plano, a inflação caiu muito. No mês de março de 1986, houve uma deflação inclusive, chegando a ter índices negativos, de menos 0,11% ao mês. E nos meses seguintes, a inflação manteve-se controlada. No entanto, as indústrias e as pessoas não pouparam como previsto. Pelo contrário, quando o governo anunciou o plano, as pessoas ficaram com medo e começaram a estocar mercadorias em casa, tanto empresas como pessoas, devido às incertezas da troca de moeda. Os comerciantes, por sua vez, não poderiam ajustar os preços devido à política de congelamento de preços que estava inclusa no Plano Cruzado. Isso acarretou na falta de mercadorias, muita gente comprando, poucas mercadorias disponíveis, já sabe, né? O governo não foi capaz de controlar seus gastos e nem de adotar medidas impopulares para corrigir as falhas do plano. Era uma proposta do plano que o governo controlasse os gastos, como eu já falei, não aconteceu. O Plano Cruzado, portanto, demonstrou-se falho. O governo tentou alguns ajustes com o Plano Cruzado 2, mas em janeiro de 1987 a inflação chegou a 16,8% ao ano. Um ano depois, o fracasso do plano era evidente. O cruzado continuou sendo usado até 1989, quando foi substituído pelo cruzado novo. O seu valor correspondia a 1.000 cruzados, pois houve um corte de 3 zeros nos números. O ano de 1989 também era o ano de novas eleições. O presidente eleito foi o Collor e seu vice era Itamar Franco. Prestem atenção no vice. De novo, a inflação chegou a 1.900% ao ano e 84% ao mês. O dinheiro do povo não dava para comprar quase nada, e a situação ficou pior com o Plano Collor. O Plano Collor tinha o objetivo de equilibrar a economia e estabilizar a inflação, que só crescia. Deu certo? Não. Mas o que era mais chocante e mais impopular do plano foi a medida do confisco do dinheiro de poupança de milhões de brasileiros. O confisco era referente às contas que tinha 50.000 cruzados para mais. A população ficou revoltada com essa medida. O cruzado novo foi trocado pelo cruzeiro, sem alterar o valor, e outras medidas foram adotadas, mas não resolveu o problema. Além disso, foi descoberto um esquema de corrupção no governo de Collor, liderado por PC Farias, que era o tesoureiro da campanha de Collor e atuava ali muito junto no governo dele. Esse escândalo de corrupção gerou um enfraquecimento fortíssimo do governo de Collor. A população saiu às ruas pedindo impeachment
Logo, no dia 29 de setembro de 1992, Collor renunciou e seu vice, que era Itamar Franco, assumiu o poder. Foi justamente no governo de Itamar Franco que foi criado o Plano Real, e o real passou a ser nossa moeda. E eu vou explicar para vocês agora no que consistia o Plano Real. O Plano Real foi elaborado pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda. Vou colocar na tela para vocês alguns nomes que constituíram a equipe econômica responsável pelo Plano Real. O plano foi organizado para se realizar em 3 fases. A primeira, ação imediata. Segunda, criação da URV, Unidade Real de Valor. Terceira, implementação da nova moeda. Em 1993, houve mais um corte de zeros na moeda brasileira, surgindo assim o Cruzeiro Real. Além dessas medidas, o plano previu o controle severo dos gastos públicos, aumento dos impostos federais, não congelamento de preços, redução de impostos da importação, privatização e abertura da economia para setores estrangeiros. Até essa parte, a gente tem a constituição da primeira e segunda fase do plano. A terceira fase do plano ocorreu em julho de 1994. A nova moeda foi criada e estabeleceu-se a paridade entre ela e o dólar. Após a implementação do Plano Real, a inflação estabilizou-se, e essa é a moeda que usamos ainda hoje. E aquele lanchinho do início, será que rola?